Olá pessoal, hoje nós vamos continuar a falar sobre os meios de prova, né? Na verdade as provas em espécie, e ainda continuamos os meios de prova, ainda não entramos nos meios de obtenção de prova. Então o próximo meio de prova sobre o qual nós vamos falar é o reconhecimento de pessoas e coisas. Não é comum o reconhecimento de coisas, né? Mas a lei prevê o reconhecimento de pessoas e coisas. O procedimento é basicamente o mesmo, né? E o que nos importa aqui é descrever o procedimento porque ele é comumente violado, ele é comumente transgredido. São regras que, a rigor, deveriam ser observadas, mas que constantemente são ignoradas. Basicamente, elas estão no artigo 226 do Código de Processo Penal e ela se faz em 4 etapas. A primeira delas é que a pessoa que vai realizar o reconhecimento, ela deve descrever a pessoa que vai ser reconhecida, né? Obviamente que isso se aplica também às coisas, tá? Ela deve descrever as coisas, a coisa que vai ser reconhecida, mas, enfim, ela deve descrever porque, por óbvio, se ela for exposta à presença visual daquilo que ela vai reconhecer, ela pode ficar sugestionada, a sua memória pode ficar induzida, afetada pela imagem, e, portanto, é preciso que ela descreva antes de reconhecer. Tá? Então, essa descrição vai ser registrada e passem-se então para a segunda etapa. Na segunda etapa, a pessoa que vai ser submetida ao reconhecimento, né, aquela que se pretende que seja reconhecida, ela vai ser colocada lado a lado com outras pessoas com as quais ela guarde alguma semelhança física. Essa etapa, o Código de Processo Penal prevê que ela só deve ser feita se for possível, né? Na medida em que, obviamente, nem sempre a gente tem pessoas semelhantes para serem colocadas lado a lado com aquela que vai ser reconhecida, tá? A expressão "se possível", infelizmente, dá margem a uma série de compreensões, a meu ver, e a ver da maior parte da doutrina progressista, indevidas. Ou seja, não é incomum, pelo contrário, é muito comum que os tribunais entendam que esse procedimento de colocar a pessoa lado a lado com outras que guardem com ela semelhança física não seja um procedimento obrigatório. Essa é uma interpretação que, a despeito de ser constante, ela é absolutamente equivocada. Né? Ela é, ele é um procedimento obrigatório, não é facultativo. O que pode ser substituído é o fato de serem pessoas que guardem semelhança física, não é? E pela dificuldade de encontrar pessoas com a mesma semelhança física. Mas isso não significa que o procedimento de reconhecimento previsto no artigo 226 seja facultativo. Não é facultativo, ele é obrigatório. Né? Pode-se colocar a pessoa que não seja tão parecida ao lado da outra, mas é preciso fazer o procedimento do reconhecimento. Portanto, o segundo passo é colocar a pessoa que vai ser submetida ao reconhecimento ao lado de outras. E aqui é outro ponto importante, porque a lei fala em outras. Se são outras, são pelo menos mais duas. Aquele que vai ser submetido ao reconhecimento e mais duas. Porque o dispositivo não diz quantas são, mas se ele usa o plural é porque deve ser colocado ao lado de pelo menos mais duas. Então, a pessoa que vai proceder ao reconhecimento, ela é convidada a identificar aquela pessoa que ela descreveu no primeiro passo. Né? Deve-se providenciar na medida do possível e, se necessário também, né? Que a pessoa que vai realizar o reconhecimento não seja colocada para ser vista pela pessoa que vai ser reconhecida, ao contrário do que acontece nos filmes americanos, que vocês provavelmente costumam ver, que há um vidro que só é possível observar de um lado para o outro, né? E ao contrário não. Aqui
no Brasil, e mais especialmente no Rio de Janeiro, a pessoa que vai reconhecer é colocada numa sala escura, com uma porta com um pequeno vão, né, uma pequena fresta, que ela coloca só o olho, por isso ela não consegue ser reconhecida. Do outro lado, uma luz forte ilumina as pessoas que estão colocadas para serem reconhecidas, né? Então, a pessoa olha e procede o reconhecimento. Ela pode não reconhecer ninguém também, enfim, mas ela aponta e, por final, é lavrado um auto pormenorizado, né? O auto de reconhecimento, que pode ser positivo se a pessoa reconheceu, ou um auto negativo se a pessoa não reconheceu. O reconhecimento de pessoas e coisas, que é feito da mesma maneira, não contempla e não prevê o reconhecimento fotográfico. O reconhecimento é presencial. No entanto, a gente costuma ver com frequência o uso do reconhecimento fotográfico. E isso causa muitos problemas. Pessoas reconhecidas de maneira fotográfica, depois que são apresentadas pessoalmente, não são identificadas com aquelas que se poderia imaginar que fossem as autoras do crime, por exemplo, né? E, portanto, o reconhecimento fotográfico ele deve ser compreendido com muita cerimônia, com muito detalhe. Primeiro, não está abrangido pelo procedimento, portanto, é uma prova atípica. O fato de ser uma prova atípica não significa que nós não devamos aplicar por analogia o procedimento previsto no artigo 226. Não é? O procedimento do artigo 226, embora ele não seja para reconhecimento fotográfico, deve, na medida do possível, ser aplicado em analogia para os casos de reconhecimento fotográfico que são provas ou meios de provas atípicos. Houve um caso muito famoso que foi recentemente divulgado pela imprensa, o rapaz de nome Luiz, né, um violoncelista, Niterói, preto, que foi reconhecido por fotografia e decretada a sua prisão 3 anos atrás, no ano de 2020. Agora ele foi preso e o professor Nicolite, que é juiz de direito, que estava no plantão, determinou a revogação da prisão por diversos fundamentos que nós podemos analisar mais, né, uma outra oportunidade, mas eu gostaria de chamar a atenção para a análise que o juiz André Nicoliti, também professor da UF, fez da cadeia de custódia das fotografias que são submetidas ao reconhecimento. E ele bem colocou: como pode uma pessoa que nunca teve passagem pela polícia, nunca foi preso, nunca foi investigado, nunca foi acusado, ter a sua foto levada ao álbum de fotografias da polícia? E, obviamente, ali estava um caso claro de racismo. Por isso eu chamei a atenção de que esse rapaz que foi reconhecido era preto e o juiz também é. Né? Então, esse é um ponto de bastante relevância que o juiz Nicoliti chamou a atenção muito bem. Né? O fato de que é preciso estabelecer a cadeia de custódia das fotografias que são submetidas ao reconhecimento fotográfico. Bom, em linhas gerais, essas são as regulamentações a respeito do reconhecimento de pessoas e coisas.